Se a gente parar pra pensar, os poderes e habilidades apresentados lá no começo da obra de One Piece, na saga do East Blue, pareciam bem simples se comparado aos absurdos que vemos hoje nas grandes guerras do Novo Mundo. Mas se a gente olhar bem de perto e analisar as capacidades reais dessas técnicas, muitas delas tinham um potencial absurdo e devastador se fossem usadas por alguém um pouco mais inteligente ou treinado. E um exemplo perfeito disso é uma técnica bizarra usada por um imediato pirata que quase destruiu a vila de Syrup e deu uma dor de cabeça gigante para o bando do Chapéu de Palha lá no começo da jornada. Então hoje, vamos entender como funcionam as habilidades de hipnose do Django. Para começar, uma coisa interessante de comentar e que muitos fãs às vezes confundem quando tentam lembrar dos primeiros vilões enfrentados pelo Luffy, é que essa habilidade do Django de manipular a mente dos outros não é proveniente de nenhuma Akuma no Mi. É puramente uma técnica bizarra de hipnose que ele adquiriu e aperfeiçoou de uma forma um tanto cômica. Para aplicar essa técnica, ele utiliza sua arma principal, o chakram, que é um disco afiado que ele balança como um pêndulo na frente do rosto da pessoa. E claro, a ativação da habilidade é sempre acompanhada da sua clássica e inesquecível frase de gatilho, 1-2 Django. O que eu acho mais bizarro nisso tudo é que, mesmo sendo essencial um truque psicológico forçado visualmente, o efeito que isso causa no corpo físico e na mente da pessoa dentro do universo de One Piece beira o poder de uma Akuma no Mi real. Agora, falando de uma forma mais detalhada sobre como esse poder age em combate, a hipnose do Django tem duas utilidades principais que se tornam incrivelmente versáteis tanto no ataque direto quanto no suporte para aliados. A primeira capacidade, e talvez a mais simples para tirar inimigos do caminho, é colocar os oponentes para dormir em um sono profundo de forma instantânea. Basta a pessoa focar os olhos no movimento cíclico do pêndulo e escutar o comando de voz dele que o cérebro simplesmente desliga e o corpo apaga na hora, não importando qual energizado o alvo estivesse. Mas a segunda utilidade é sem dúvida o que torna essa técnica algo realmente perigoso se for bem usada. O Django consegue usar a hipnose para despertar a força oculta e o potencial dormente de qualquer pessoa, bloqueando o instinto de medo, a dor e os limites físicos que o cérebro humano impõe ao corpo naturalmente. É impressionante como ele usou isso hipnotizando os membros comuns dos piratas do Gato Preto lá na ilha do Usopp. Ele pegou uma tripulação de piratas de baixo calão que estavam intimidados e apenas com o balançar do seu disco e as palavras certas, transformou dezenas de homens normais em verdadeiros monstros sanguinários com força brutal, que não sentiam dor e conseguiam quebrar pedras e estruturas de madeira na base da fúria. E a gente também não pode esquecer da utilidade reversa e cômica disso, como quando ele acidentalmente hipnotizou o próprio Luffy durante aquele mesmo arco. O Django pretendia dar um aumento de força na própria tripulação, mas o Luffy ficou olhando bobamente para o pêndulo e observou o comando hipnótico para ficar mais forte. O resultado foi o nosso capitão ganhando um pico de adrenalina tão insano que ele foi capaz de arrancar a proa gigantesca do navio dos inimigos na base da pura força bruta, destruindo e esmagando tudo com uma facilidade absurda. Porém, por mais que a capacidade de forçar os aliados a ficarem incrivelmente fortes ou de apagar batalhões inimigos inteiros seja muito apelona, o que quebra o Django e se torna a maior falha dessa habilidade é um defeito ridiculamente simples. O cara acaba sendo tão burro e desligado que frequentemente esquece de fechar os próprios olhos ou desviar o olhar enquanto faz o seu truque com um pêndulo para os outros, e com isso ele acaba sofrendo os efeitos da própria hipnose junto com seus alvos. Se ele mandar os inimigos dormirem, ele não tampa os olhos e acaba dormindo junto no meio do campo de batalha. Isso tira quase toda a eficácia do poder em uma luta mano a mano, já que ele acaba se auto-sabotando o tempo todo. Mas fora esse descuido que acaba sendo um toque cômico da própria obra, existe a fraqueza óbvia do contato visual e auditivo necessário para a técnica funcionar. Se o oponente já conhecer o truque da hipnose, basta ele não olhar para o disco, tampar os ouvidos ou simplesmente fechar os olhos na hora que ele gritar 1-2 Django, para que a ilusão mental não surta absolutamente nenhum efeito. Agora, se a gente parar para pensar e levar em consideração as possibilidades de uso que podemos extrair dessa habilidade, trazendo ela para o atual cenário de alto nível de lutas que temos no Novo Mundo, essa hipnose poderia ser facilmente uma das técnicas de controle e suporte mais roubadas de toda a obra. Agora, imagina se o Django não fosse tão atrapalhado e desenvolvesse um domínio excelente do Haki da observação. Um lutador inteligente poderia usar o Haki para ler a respiração, os batimentos e a intenção clara de ataque do inimigo. Basicamente com isso, ele conseguiria achar o time perfeito, aquele exato milissegundo em que o adversário avança ferozmente e é obrigado a abrir a guarda visual para focar no golpe. Então, se nesse exato momento ele conseguisse ativar a hipnose, o inimigo simplesmente despencaria no chão roncando no meio da própria investida, deixando a defesa totalmente aberta para um golpe final e fatal.
E indo ainda mais além na nossa teoria de combate, pensa no potencial absolutamente caótico se nós combinássemos o uso da hipnose visual e auditiva com a pressão avassaladora do Haki do Conquistador. Imagina um personagem com o Haki do Rei canalizando a sua aura opressora não apenas para fora como uma explosão invisível, mas focando ela através do movimento rítmico do pêndulo e da sua própria voz durante o comando hipnótico. O resultado não seria apenas fazer os figurantes espumarem pela boca ou desmaiarem de exaustão. Com o choque devastador da força de vontade do Haki somada à invasão mental direta da hipnose, o usuário poderia fazer uma verdadeira lavagem cerebral completa e definitiva na mente dos adversários que têm a força de vontade fraca. Em um campo de batalha massivo, um usuário dessa combinação poderia reescrever a lealdade das tropas, dobrando os exércitos inteiros dos inimigos aos seus comandos e transformando servos leais com uma única frase. Basicamente, a mente humana não aguentaria a pressão do Haki do Rei e a quebra cognitiva acontecendo ao mesmo tempo. Então, no geral, a técnica hipnótica mostra uma característica única, provando que até as habilidades do East Blue têm um potencial monstruoso se forem aplicadas de forma séria. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí uma Akuma no Mi ou técnica que vocês querem que eu traga futuramente no canal, e eu espero te ver no próximo vídeo.